Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente restabeleceu a nossa conexão aqui com o Alexandre Mouri, que se encontra lá em São Paulo e estava explicando para a gente como equilibrar as contas, como sair do vermelho e para o azul. Alexandre, só para a gente fazer as considerações finais, antes das considerações finais na realidade, eu queria te fazer uma pergunta. Pagar à vista é sempre a melhor opção mesmo? A grande questão é, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou no cartório negociar, né, ou eu vou falar com o Serasa, não adianta, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, ok, as dicas são importantes para você não entrar numa situação difícil, mas eu já estou numa situação difícil, né? Como eu faço? Acho que essa é a grande pergunta, né? Que pelo menos 30% dos brasileiros estão numa situação como essa hoje. Então, aí realmente vem a negociação, Porlane. Você consegue, muitas vezes, falando com o credor, né? Seja um banco, uma financeira ou uma loja, até porque esses agentes financeiros também sofreram muitas perdas, né, durante a pandemia, né, o índice de inadimplência cresceu demais. A negociação é sempre a melhor forma, certo? Então, acho que assim, você não pagar, como você disse no começo, né, devo, não nego, pago quando puder, não é a melhor situação. A melhor situação é sempre você tentar negociar com a empresa, com a loja, com o financeiro para qual você deve, uma forma de quitar aquela dívida, seja ela à vista, mas aí é importante você negociar um bom desconto, ou então você conseguir um parcelamento, uma renegociação. Uma renegociação, ela é sempre melhor do que uma dívida em aberto, um nome no cartório, enfim, ou restrito e tal. E muitas vezes é exatamente isso que a gente fala, né? Troca essas dívidas caras, de cheque especial de 8%, 9%, rotativo no cartão a 15%, e troque por linhas mais baratas que muitas vezes você tem em mãos, certo? Como essas que, se você for, por exemplo, funcionário público, ou aposentado, ou funcionário de empresas privadas, você tem a disponibilidade do crédito consignado, que tem linhas muito mais em conta. Então, a hora que você for negociar com o credor, você diga assim, vou pagar à vista, que você já tem o dinheiro que você tomou numa condição de crédito mais interessante. E aí você sempre consegue boas negociações. Então, nessa situação, pagar à vista pode te levar a uma boa economia de dinheiro e você com certeza tem muitas coisas interessantes para fazer com essa sobra de dinheiro que você pode ter em caixa. Mas pense, negocie, dê valor ao seu dinheiro, certo? Porque a gente sabe o quanto é difícil ganhar, então dê muito valor a ele, inclusive numa negociação de dívida. Alexandre, suas considerações finais para quem está nos assistindo? Eu acho que é sempre o primeiro passo, né? Então, se você tem realmente consciência de que algo precisa ser feito, precisa começar a ser feito por você, né? A gente estava até brincando um pouco antes aí do intervalo. Eu vou falar com um amigo meu tem esse problema, né? Então, assim, mesmo que esse amigo seu seja você mesmo, a mudança começa de dentro. Então, se entenda e dê o primeiro passo. É simples, depende de você. Tem muitas dicas, tem muitas informações, mas tem que começar de você. Essa seria a dica, a consideração que eu daria para o público aí em geral. Alexandre, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, via internet. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade também, tá bom? Muito obrigado. Prazer. Obrigada, tenha um excelente dia. E olha só, a gente vai passando para vocês então dicas para, de repente aí, se você quer aprimorar o seu lado profissional. Pois é, a gente tem aí dicas, inclusive, de parcerias, né? Que o Sesmac e o Parque Shop está fazendo uma parceria bem bacana exatamente para que os servidores, para que os colaboradores de lá possam dar uma guinada na vida profissional. A gente vai entender como agora. Estamos vivendo um período de pandemia e muitas marcas consideradas tradicionais, elas têm se reinventado para poder fortalecer seus apoios e, naturalmente, oferecer também um melhor serviço e a maior qualidade na educação. O Centro Universitário Sesmac é o maior centro educacional de Alagoas, inclusive por ter sido formado por lá e tenho essa autonomia para poder falar a respeito da qualidade do serviço, está fazendo uma parceria com outra marca muito tradicional, que é o Maceió Shop. Nós estamos acompanhando aqui o Dr. Pedro Alves, que é conselheiro do Sesmac, explica para a gente a importância dessa parceria. Como é que vai funcionar, Dr. Pedro, essa parceria entre Sesmac e o Maceió Shop? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo através da TV Mar. O nosso reitor, Dr. João Sampaio, juntamente com o superintendente do Maceió Shop, Robson Rodas, são dois desbravadores do desenvolvimento de Maceió e do Estado. Eles tiveram a ideia
de juntar essas marcas tradicionais, tanto o Sesmac como o Maceió Shopping, no sentido de estreitar o relacionamento para oferecer realmente umas melhores condições para os colaboradores do shopping, né, do Maceió Shopping, para que possam aumentar o seu conhecimento, a sua capacitação, tanto através dos cursos de graduação, como dos cursos de pós-graduação. Em contrapartida, o Maceió Shopping abriu os seus espaços para que o Sesmac possa estar também num contato direto com a população, uma vez que o Maceió Shopping é, sem dúvida, o local de maior movimentação de varejo de nossa cidade. E aqui nós encontramos público que vem com as mais diversas objetivos. Vem para o lazer, vem para as compras, vem para tratamento de saúde. Rodas, falar um pouquinho como superintendente do Maceió Shopping dessa importância da parceria com o Sesmac, como surgiu a ideia e o que é que vocês pretendem como contrapartida, esperam também do Sesmac nessa contrapartida, nessa parceria. Eu gostaria nesse momento de agradecer a oportunidade de estar com todos da TV Mar, com esse canhão de mídia que tem dentro do nosso estado de Alagoas. É sinal de sucesso. Surgiu o nosso querido reitor, Dr. João Sampaio Filho, através do Dr. Estácio e através do nosso querido Jorge Moraes, tiveram a ideia de fazermos uma parceria para a gente, com o canhão de fluxo de vendas que o Maceió Shopping tem. Pioneiro, com 32 anos de operações, campeão de vendas, campeão de fluxo de veículos, campeão de fluxo de pedestres, pioneiro, precursor, Sesmac também, pioneiro, precursor. Juntar as duas marcas com a credibilidade do ensino superior de graduação e pós-graduação e doutorado, com a credibilidade de um varejo respeitado, de um ambiente saudável e com a velocidade de comunicação também muito grande, nós estamos nos unindo numa plataforma longa, onde nós vamos fazer parcerias conjuntas, parcerias mercadológicas, parceria do marketing comercial com o marketing institucional e educacional, parceria interna, parceria externa. Nós vamos dar uma velocidade muito grande, que o Sesmac está nessa velocidade do ensino à distância. Nós temos aqui uma capacidade de fluxo de 30 a 40 mil pessoas dia. Esse público presente vai estar presente na comunicação do Sesmac. O Maceió Shopping, com os 300 funcionários, mais os 3 mil funcionários das lojas, das 300 e poucas lojas, então nós temos mais de 3 mil funcionários. Então, juntando os familiares, juntando a sociedade, vai ser uma parceria onde o Sesmac estará dando descontos, atenção, dedicação ao seu alunado de graduação e pós-graduação e doutorado, e o Maceió Shopping tendo uma parceria com este grande instituto, com esse grande Sesmac, com essa grande fundação, com esse grande centro superior, para que a gente venha unir o útil ao agradável. Então essa parceria é uma parceria que começa hoje, sem data de terminar. Parabéns, Rodas, pela iniciativa como superintendente do Maceió Shopping, porque eu entendo que conhecimento é tudo. E é com essa preocupação que o Maceió Shopping está qualificando seus funcionários, está qualificando os funcionários das lojas, oferecendo mais oportunidades de educação nessa parceria com o Centro Universitário Sesmac. Nós temos que comemorar porque vivemos em um país que ainda tem índices muito baixos de educação e quando se tem esse tipo de iniciativa com duas marcas tradicionais, Sesmac e Maceió Shopping, não há realmente outra situação a não ser motivos de sobra para poder comemorar esse sucesso e desejar boa sorte para os dois. Imagens de Márcio André Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Pois é, bacana, né, gente? E olha só, a gente agora vai para o nosso quadro Direito e Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante que é aí para a gente entender, inclusive, o que é que está acontecendo a nível nacional aqui no nosso país, né? Vimos recentemente a celeuma causada pelas escolhas dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
E você em casa, sabe o que cada uma dessas casas fazem? Quem vai explicar para a gente, aqui Jamile Coelho, já posicionada, advogada e desembargadora eleitoral, vai nos explicar então, Jamile, é importantíssimo a gente entender o que é que cada uma dessas casas fazem, até onde vai o poder de cada uma delas, para a gente poder entender também o que está acontecendo e ficar atenta nas nossas escolhas também na hora de ir às urnas, né? Com certeza. Bom dia a todos e a todas. A gente viu e ainda está acontecendo, na verdade, a escolha da Câmara, da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil, a Constituição Federal, já antes disso, adotou o sistema de bicameralismo. São duas câmaras legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A gente elege deputados no número de até 513, são 513 deputados. Esse número é proporcional à população, então nós temos um mínimo de 8 pela Constituição e o máximo de 70. Logicamente que São Paulo, que é o estado mais populoso, ele tem 70 deputados federais. E nós temos, por exemplo, 9 deputados federais, porque é proporcional ao número de habitantes, ao número de eleitores. Então, nós temos o Senado Federal. O Senado, ele é o Senado da República, o senador da República, ele representa os estados. Enquanto a Câmara do Deputado representa a população, o povo, o Senado representa os estados. E é até interessante, Porlane, que o prédio do Congresso Nacional são duas torres, né? Uma cúpula para baixo, uma copa para baixo e uma copa para cima. Aquela copa para baixo, ela representa o Senado Federal, que é mais introspectivo, que é mais interno, são pessoas mais velhas normalmente, porque você precisa de um mínimo de 35 anos para ser senador da República, ao passo que a copa virada para cima é a Câmara dos Deputados Federais, que você pode ser deputado a partir dos 21 anos de idade e ela representa o povo, a oxigenação, ela está aberta às novas ideias. Eu achei interessante a gente trazer isso para a gente ver a diferença, porque elas têm competências diferentes. O Senado tem uma competência, a Câmara dos Deputados tem outra competência e os dois juntos têm uma competência ainda maior. O que é que a gente vê, o que que o Senado pode fazer? O Senado, ele aprova os ministros do Tribunal de Contas da União, que é um cargo vitalício. Ele sabatina e aprova os ministros do STJ e do STF. Ele autoriza a União, estados e municípios a contratarem empréstimos internacionais, porque toda vez que se contrata um empréstimo internacional, você tem que ter uma garantia. Como o ente privado, né? Normalmente, por exemplo, você vai financiar a sua casa, a casa fica no seu nome e você dá em garantia aquela própria casa a uma instituição financeira. Os empréstimos internacionais, eles funcionam mais ou menos assim. Você pega dinheiro com instituições financeiras internacionais, mas você dá em garantia o seu produto interno bruto, ou um pedaço dele, uma parcela desse. Então, para se ter um controle, inclusive de dívida interna e dívida externa, o Senado Federal tem que aprovar isso. Já a Câmara dos Deputados, ela legisla e fiscaliza. Ela legisla porque a maior parte das demandas, né, levadas pelo povo, de iniciativa popular ou de iniciativa da própria Câmara e do Presidente da República, elas são votadas na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é o órgão que legisla por natureza, né? A função dela é basicamente essa. E ela também fiscaliza o Poder Executivo. Enquanto que o Presidente da República tem que apresentar as contas ao Congresso Nacional, às duas câmaras, né, no bicameralismo, se o Poder Executivo não apresenta, se o Presidente não apresenta, a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem o poder de avocar para ela isso e julgar essas contas do Presidente. E os dois juntos votam medidas provisórias, votam legislações complementares ou leis normais. Diversos são os processos. Às vezes você tem que votar em primeiro turno, em segundo turno, que a gente fala, né? O que acontece também nas câmaras municipais, né? Isso, é o mesmo processo que acontece na Câmara Municipal. O processo legislativo é muito parecido, ela tem iniciativa do Legislativo, né? Só que aqui a gente não tem duas câmaras, a gente só tem a Câmara de Vereadores. E lá no Congresso Nacional, porque juntando Senado e Câmara, você tem o Congresso Nacional, muitas matérias você tem que votar em primeiro turno, aí faz uma alteração, volta para o Senado e, enfim, é um revisando o outro, até para que não se concentre poderes na mão de um grupo só, né? E para que se tenha equilíbrio. O Senado, por exemplo, tem 81 senadores. Cada estado tem
direito a 3 senadores. Então ficou uma coisa muito mais equilibrada, senão a gente poderia ter, inclusive, uma tirania da maioria. Imagino que São Paulo sempre iria... Eu estou falando de São Paulo sem nenhum demérito para São Paulo, mas é porque é o estado mais populoso. Imagine que São Paulo, Rio e Bahia teriam sempre as maiores levariam para si, né, aquelas vitórias. Enquanto que no Senado você tem uma distribuição igualitária desse poder. É muito importante que, enquanto a Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados Federais, ela tem pautas mais específicas que levam os anseios do povo, normalmente as pautas do Senado são pautas mais de bem comum do país inteiro. E por que essa celeuma toda, né? Por que essa disputa? Por que a disputa da Câmara, da presidência da Câmara dos Deputados, ela é tão acirrada? Primeiro, é um poder enorme que se detém ao presidente da Câmara, né? Vamos falar do presidente da Câmara porque a eleição do Senado foi mais tranquila, normalmente tende a ser mais tranquila, até porque são menos pessoas, são 81 votando, enquanto na Câmara dos Deputados são 513. Ele tem um poder absurdo, ele é o segundo na linha sucessória, então no impedimento do presidente ou na ausência do presidente, vai o vice-presidente, e na ausência desse vice-presidente vai o presidente da Câmara dos Deputados. Imagine que em 2 situações nós não tivemos presidentes, né? Porque em relação a Dilma, que ela foi afastada, assumiu o presidente Michel Temer, então na ausência dele era o presidente da Câmara. E a mesma coisa em relação ao José Sarney. A mesma coisa em relação ao Itamar Franco, que o José Sarney ele assumiu no lugar do Tancredo Neves, o Itamar Franco no lugar do Fernando Collor, e aí nós ficamos sem vice-presidentes. E quem assumiu foi o presidente da Câmara. Fica na mídia, né? Ele é o porta-voz para o público exterior, o presidente da Câmara é o porta-voz, é ele quem define os trabalhos e o mais importante, é ele quem define quais matérias ele vai levar à votação. Então, ele pode reter matérias, ele pode avançar matérias, ele pode apressar matérias. Lógico que é um órgão colegiado, vai ter uma votação, mas é um poder muito grande na presidência da Câmara. E recentemente, né, foi eleito um alagoano, o deputado Arthur Lira, para comandar a Câmara dos Deputados, como a gente teve durante muito tempo também o senador Renan Calheiros comandando o Senado Federal. E só para completar, o presidente do Congresso Nacional, ou seja, naquelas matérias que unem Câmara e Senado, o presidente é sempre o senador. Agora, é comum, Jamília, a gente ver essas manobras políticas para a eleição da mesa, a eleição do próprio presidente da Câmara dos Deputados, principalmente, essas manobras por parte do governo, do Executivo, em liberação de emendas para defender os interesses do Executivo? Olha só, os poderes... É comum e é legal? Olha, os poderes eles têm que funcionar em harmonia, né? O que a gente vê? O presidente da República, ele é o gestor. É ele quem, inclusive, pode mandar diversos projetos de lei para as casas legislativas. Se ele tiver, como a gente diz assim, a maioria no Congresso, se diz que é mais fácil de governar, porque ele vai conseguir implantar aquelas ideias que ele tem, os projetos de lei que ele tem. Em outros tempos se falava na governabilidade. A gente tem, é legal... É um jogo político, não a politicalha, é um jogo político. A gente está falando aqui em termos sempre ideais, né? Não necessariamente o que é possível e não necessariamente o que acontece. É legal o jogo político, sim, né? É uma troca de interesses. E aí eu estou falando de interesses legítimos. Sempre que eu falar nesse programa, a gente está falando de interesses legítimos. Essas manobras de você, às vezes, reter um pouco a votação para ver se você convence A, B, ou tira partido, né? Ou deixa o partido neutro, ou se você fecha a bancada. Esses poderes, essas manobras, essa articulação... de emendas da verba pública também? Olha, é o que se chama de toma lá da cá, né? É legal, de alguma forma depende do tamanho que isso for feito. Porque, como eu disse, política é, de qualquer forma, um jogo de interesses. É um puxando para o seu próprio lado, para beneficiar o seu estado, para beneficiar a sua cidade. Isso não é ilegítimo. Agora, você não pode chantagear, lógico. Você não pode comprar, até porque, como se diz, os poderes eles são independentes, né? Não deve haver interferência um do outro. E, no final...
o maior interessado e o maior beneficiado tem que ser sempre e sempre a população. Porque apesar de a gente tratar o presidente da República, os deputados federais, senadores, e aí eu digo governadores, deputados estaduais, vereadores e prefeito, é sempre importante que a gente lembre que todos eles que estão ali foram colocados pelo voto popular, né? Nós temos o voto direto no Brasil e eu louvo sempre que a gente fala sobre esse assunto, essa democracia e essa possibilidade que a gente tem de ir às urnas. Eu gosto, particularmente, já falei isso aqui, de votar, eu gosto de fazer parte deste processo, mas o maior beneficiário tem que ser sempre a população. Então, essas pessoas, apesar de serem autoridades, e aí eu incluo ministros, secretários de Estado, juízes, ministros de tribunais superiores, eles são sempre servidores públicos. É bom que se lembre sempre e sempre que quem paga essas pessoas, que quem paga os salários, os proventos, os subsídios destas pessoas, somos nós, quem trabalhamos e que arrecadamos impostos, porque os salários dessas pessoas vêm dos impostos que nós recolhemos. Então, é sempre importante que, apesar de serem autoridades e de terem todo o nosso respeito, é sempre importante que a gente lembre que eles são servidores públicos, eles estão a serviço da população. Pois é, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no TV Mar News. Eu só queria fazer uma observação, como a gente queria que de fato fossem poderes independentes, né? Que realmente funcionasse assim. Obrigada, Jamile, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente vai encerrando o programa, encerra comigo então, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro, tá bom? Um beijo bem grande. Até lá. Vamos subir as letrinhas? Sobem as letrinhas.